caminho ajuda a caminhar. Oração, comunhão, alegria, palavra que ensina a amar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, vamos embora. Jesus quer transformar nossa história. Olá, estamos aqui na lição de número 3. Nós estamos estudando o comportamento do crente, o comportamento do cristão. Serão 17 lições, né? E essa lição de número 3 tem como tema ética do comportamento cristão, né? E durante essas lições, né, nós vamos estar sempre na busca pelo que é melhor, na busca pelo que realmente nos faz bem, né? Tendo a Bíblia a nossa regra de prática, a nossa regra da nossa fé. E aquela pergunta, né, que sempre a gente tem que deixar clara para a nossa caminhada. Realmente a Bíblia é a nossa regra de prática, é a regra da nossa fé? Será que todos os nossos comportamentos eles são guiados por ela? E vamos começar então lendo Filipenses 1, versículos 9 e 10. E lá diz o seguinte: e também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. E aqui nós temos a pedra angular, né, da ética cristã, né? O amor seja sem hipocrisia, seja sincero, seja verdadeiro, que está lá, né, em Romanos 12, versículo 9. E durante essa lição nós vamos estudar 6 degraus, 6 passos, 6 degraus da ética do comportamento cristão. E durante essa nossa caminhada a gente vai falar muito da questão da ética, né? Do que fazer, né? O que caminho tomar. E o primeiro degrau que nós vamos ver hoje, ele diz o seguinte, né? Ele tem como tema o seguinte: detestai o mal. E lá em 1 Timóteo 6, versículo 11, diz o seguinte: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Aqui o escritor dessa carta, né, de Timóteo, está deixando bem claro: deixa para trás, foge, esquece essas coisas e pega como prática para você o quê? A justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. O segundo degrau que a gente vai estudar hoje: apegai-vos ao bem, ou seja, apropriar, tomar posse. E aqui a gente vê 2 aspectos. Primeiro, o que é detestar? Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem. Que está lá em Colossenses 3, 8 e 9. Então aqui o escritor, ele diz o seguinte: ó, essas coisas, essas roupas, é o velho homem. Isso tudo é o seu passado. A partir do momento que você toma uma posição na sua vida, você decide qual realmente é o caminho a seguir, você tem o quê? Uma nova bagagem, uma nova roupa. Então essas coisas têm que ficar para trás. Você tem que esquecer isso, né? Esse velho homem, essa velha roupagem, essa velha bagagem, e seguir em frente com um novo aspecto, um novo modo de viver. O segundo aspecto aqui desse degrau
ele diz o seguinte: apegai-vos, que está lá em Colossenses 3,12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, o velho homem tem roupas próprias, tem uma bagagem própria. E o novo homem, ele tem um novo modo de agir, um novo modo de pensar, né? Ele é diferente. Ele é guiado pela humildade, pela mansidão e pela longanimidade. Então, é um novo modo de viver, um novo modo de agir e de ser. O terceiro degrau, ele diz o seguinte: amai-vos cordialmente uns aos outros. E aqui, quando a gente pensa nesse degrau, a gente pensa em quê? Em reciprocidade, em mutualidade, né? E é uma coisa difícil, né? Amar, independente do tempo, independente da situação, independente de quem. Às vezes, é justamente aquela pessoa que, em algum momento da sua vida, em algum momento da sua caminhada, ela teve uma situação extremamente desagradável na sua vida. Uma palavra, um gesto, ou fez algo, né, que a gente muitas vezes não aprova. Mas é justamente aqui, nessa carta, né, nesse degrau, que a gente tem que aprender o seguinte: é justamente essa pessoa que nós temos que amar. Deus coloca as pessoas na nossa vida justamente para o quê? Para nos tornar pessoas melhores. E amar, né, o inimigo, o que causou desagravo, aquele que falou alguma coisa que você não gostou, né, ou que a gente não gostou, né, aí sim está o verdadeiro amor, né? Aí sim você vai mostrar, nós vamos mostrar quem realmente nós somos. Ou seja constante o amor fraternal, que está lá em Hebreus 13:11. Independente do tempo, da situação, independente de quem. É essa pessoa que Deus coloca em nossas vidas para a gente demonstrar o nosso amor, para demonstrar o que realmente nós somos, o que realmente nós cremos. O quarto degrau, ele diz sobre o zelo. Zelo quer dizer cuidado, né? Em Jeremias 48:10, lá diz o seguinte: maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Ou seja, tudo aquilo que vem nas mãos da gente, na igreja, na família, na vizinhança, tudo aquilo que temos que fazer de uma forma certa, correta e principalmente com o coração. Porque é justamente nesses momentos em que as pessoas estão olhando para a gente. Muitas vezes, quando a gente não está nem percebendo a nossa atitude, ela está modificando as pessoas. As pessoas estão olhando para o que a gente está fazendo e falando: esse realmente é um servo de Deus. Esse é realmente um homem de Deus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele faz sempre o melhor. Independente do tempo, da situação, independente com quem, né? É fazer a obra de Deus o quê? Com amor, com zelo e com cuidado. O quinto degrau, né, dessa nossa caminhada é aquele fervoroso de espírito. Quando a gente pensa em fervoroso de espírito, a gente pensa em algo que transborda, né? Algo que está cheio, algo que está o entusiasmado, aquele apaixonado, aquele movido pelo primeiro amor, né? E aqui a gente tem a ideia de uma vasilha fervendo lá no fogo, né? Então ela está sempre borbulhando, você está sempre vendo o que está acontecendo dentro daquela panela, né? Ou perto daquela panela. Você consegue ver o que realmente está acontecendo. E assim somos nós, né? O fervor de espírito é isso. É esse transbordar. Sempre e sempre. É sempre mostrar a nossa cara, esse novo homem, esse novo jeito de caminhar. O sexto degrau
ele fala servindo ao Senhor. Ele fala da questão do serviço, né? E lá em Mateus 25:40 diz o seguinte: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então aqui deixa claro o seguinte: as oportunidades vão sempre aparecer, as oportunidades vão estar sempre próximas a gente, né? E aqui nessa passagem diz o seguinte: toda vez que a gente faz o bem, né, para alguém, a mim o fizeste. Então Deus deixa claro o seguinte, né? Vamos fazer o bem, sempre. E a gente vive agora no momento em que o mundo está muito carente. Carente fisicamente, né? Um momento difícil que nós estamos vivendo, um momento de pandemia, um momento de guerras e rumores de guerra, mas principalmente também carente espiritualmente. As pessoas precisam não só de pão, de alimento, mas as pessoas precisam também do quê? Da palavra, do apoio, do estímulo, né? As pessoas estão passando por momentos de muita tristeza. Você percebe nas pessoas que os efeitos desse período em que a gente está vivendo. As pessoas estão precisando o quê? Em que a gente estenda a mão e ajude, com uma oração, com estímulo, né? Com algo físico mesmo, é você chegar na casa da pessoa, para a pessoa e dar um apoio para aquela pessoa. Aproveitar as oportunidades. Então aqui nós vimos durante essa lição 6 degraus, né? 6 passos. Quais são esses passos que a gente tem que seguir? Detestar o mal. Apegar-se, então, a quem? Ao bem. Esse amor cordial, esse amor fraternal, esse amor a tudo e a todos. Zelo, cuidado, o fervor, né? Aquela paixão, movidos pela paixão, né? Por aquele verdadeiro amor. Fervoroso, né? E servir com alegria. E nós vamos, então, né, concluir essa primeira parte da nossa EBD com 1 Timóteo 4, versículo 12. E lá diz o seguinte: ser espelho dos fiéis na palavra, no trato, no amor, na fé e na pureza. Então, por onde nós passamos, por onde nós caminhamos, seja onde for, nós sempre somos o quê? Espelhos. As pessoas estão sempre olhando para a gente, pelo aquilo que nós falamos. E as pessoas estão sempre procurando ver se aquilo que a gente fala realmente são os nossos atos, são os nossos passos. Qual é a marca que a gente tem deixado na vida das pessoas? Qual é a marca? Como que as pessoas nos identificam? Como é que as pessoas falam da gente por onde a gente passa, né? E essa é uma preocupação do cristão, né? A sua marca, a sua pegada. O que a gente tem deixado por esse mundo, por essa caminhada. E no nosso momento musical, a gente vai ver uma música que fala de um personagem que está lá em Atos, né? Ele começa lá em Atos 4:86, que é Barnabé. Era um homem que era natural de Chipre. E ele tinha algumas características, né? A vida de... quando Barnabé é citado, é interessante. Como era um homem movido pelo amor, né? O que ele tem, ele deu, ele doou, ele ajudou. E ele foi conhecido assim, ele foi a marca de estar presente na vida das pessoas, de missionários, das pessoas com as quais ele estava convivendo, né? Ele estava presente de uma forma muito especial, muito peculiar. E ele deixou a marca dele. Ele deixou a marca por onde ele passou. Então vamos escutar essa música? Barnabé, natural de Chipre.
fica bem a gente passar bem o outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E no nosso momento, muito importante também, na nossa EBD, no nosso momento de intercessão, nós vamos primeiro agradecer. Agradecer a Deus pela vida, agradecemos porque nós estamos no ano de 2022, passamos por muitas dificuldades, mas estamos aqui na nossa caminhada, na nossa jornada. Vamos então agradecer a Deus pelas nossas vidas. Vamos interceder pelo nosso país. O nosso país, mais do que nunca, precisa das nossas orações, né? Os nossos dirigentes, eles precisam realmente para que Deus atue no coração dessas pessoas. E esse ano que politicamente será um ano de decisões, né? Então vamos interceder pelo nosso país, pelas nossas dificuldades. É um país que tem passado por profundas dificuldades. Vamos ter o Brasil nas nossas orações. Vamos orar pela Ucrânia, pelas pessoas que estão ali passando por essa dificuldade tão grande, por esse momento tão difícil na vida daquelas pessoas, para que aquelas pessoas sejam amparadas e para que principalmente tenha pessoas que possam estar ali ajudando, amparando. E nós podemos ajudar através das nossas orações. Vamos orar pelos nossos missionários, os missionários da nossa igreja, né? Casais missionários super importantes que têm deixado as marcas, né? São pessoas que estão aí fazendo e deixando claro o amor de Deus. Vamos orar pelos missionários de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Vamos orar pelas famílias, pelas nossas famílias, pelas famílias da Igreja Batista das Alterosas. Nesse momento, né, em que a família está sendo tão abalada, vamos orar, vamos interceder pelas famílias. Vamos orar pela Igreja Batista das Alterosas. O nosso pastor, sua esposa e sua filha. Vamos orar pelos nossos ministérios, pelas pessoas que estão se dispondo a trabalhar, para que Deus continue despertando novas pessoas. Vamos orar pelo Coro Dominus e vamos orar por pessoas que estão se dispondo a fazer algo nessa obra, nesse momento em que realmente há tanta coisa a ser feita. Vamos orar pelo novo local.
para esse local que Deus tem mostrado, Deus está abrindo as portas para que seja um local de bênção, de salvação, de louvor e de evangelização. E principalmente um lugar de harmonia, que ali possa reinar harmonia entre nós. Vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas, vamos orar pelo nosso tesoureiro, para que Deus esteja abençoando esse homem de Deus, ele e a sua família. Vamos orar, meus queridos, pelos nossos idosos, pelos enfermos, por aquelas pessoas que estão ajudando os idosos e os enfermos, para que essas pessoas também estejam sendo fortalecidas. E vamos orar sempre, meus queridos, por aquelas pessoas que estão desanimadas, que estão tristes, por aquelas pessoas que ainda não retornaram ao convívio, né? Para que Deus esteja tocando no coração dessas pessoas. Tenham todos uma boa semana e até breve estudando, né, ética e o comportamento do crente. Um abraço. Quando expressamos com sinceridade a adoração a Ele. Façamos essa leitura bíblica em uníssono. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com um harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Amém? Nós também viemos aqui para adorar. Vamos ficar de pé então cantar? Vim para adorar.
alturas dos céus. A gente vai começar com as vozes masculinas e as mulheres feminnas. Das alturas do céu, Das alturas do céu, do profundo do mar, dos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, com todo o coração, todo povo e nação. Todos no som louvando o Senhor, por toda eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome exaltado, sempre magnificado com louvor, grande Senhor. das alturas do céu, Das alturas do céu, do profundo do mar, do profundo do mar, dos limites da terra, dos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo o coração, todo povo e nação, todo povo e nação. todos no só louvor, Todos no som louvamos o Senhor, por toda eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome exaltado, sempre magnificado com louvor, grande Senhor. amém. Amém? Amém? Vamos fazer esse recitativo bíblico que se encontra em Isaías 57:15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amém? Neste momento nós vamos ter um momento de contrição, intercessão. Ouvinte crentes, entoai louvores a Jesus, que para nossa salvação foi morto numa cruz.
dia, queridos e queridas. Graça e paz seja com cada um. Amém? Irmãos e irmãs, eu quero, conforme está no nosso boletim, quero meditar com os irmãos essa manhã sobre o Evangelho que nos chama a depender plenamente de Cristo. É a mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã. O texto base da nossa reflexão encontra-se no Evangelho de João, capítulo de número 15, e o texto, o verso é no verso 5. Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 5. Os irmãos têm percebido que esses domingos temos feito reflexões acerca do Evangelho, o Evangelho na prática, e isso na verdade é uma necessidade, isso é um direcionamento que como igreja temos para viver, porque a gente é chamado para viver o Evangelho. A gente não é chamado para viver uma religião, a gente é chamado para viver o Evangelho. E viver o Evangelho é mais do que viver uma série de regras ou uma série de orientações. Viver o Evangelho é viver uma vida igual àquele que nos ensina o Evangelho. Quando Jesus ele começa a falar sobre o Evangelho, ele está falando dele mesmo. Ele está ensinando acerca dele mesmo. É só você parar para pensar que o Evangelho ele nos chama a deixarmos de sermos nós mesmos para sermos iguais a Cristo. Nosso maior objetivo é sermos igual a Cristo, porque é sendo igual a Cristo é que nos tornamos, ou que nós nos parecendo com Cristo é que nos tornamos cidadãos do reino. Por isso o Evangelho é esse norte, é esse guia, é essa referência que cada um de nós temos para viver. E hoje na manhã somos chamados a atenção a viver o Evangelho vivendo extremamente a dependência de Deus, né? Expressando plenamente a dependência do Senhor. João capítulo 15, verso de número 5, diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, amado Pai, graças te damos, ó Pai, por essa manhã na Tua presença, manhã gloriosa, manhã de privilégio que temos de estarmos reunidos como igreja do Senhor neste lugar, para adorar o Teu santo nome, para te bendizer, para, ó Deus, sermos ministrados por Ti. Obrigado, Deus, porque é uma oportunidade que o Senhor nos dá diariamente. E nesse momento, ó Pai, quando estamos diante da Tua palavra e ao lê-la, que o Senhor possa falar aos nossos corações da forma que precisamos, da forma que necessitamos. E por mais que conheçamos aquilo que lemos, que possamos, ó Deus, ser relembrados, reorientados, redirecionados a cada dia, porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz nas nossas vidas. Por isso te pedimos, desde já agradecemos, no nome de Jesus oramos. Amém. Eu sou a videira, vocês são os ramos, disse Jesus. Esse texto ele está inserido dentro de um contexto onde Jesus ele chama seus discípulos e de forma ilustrativa ele vai mostrar a relação dele
para com os seus discípulos. Se os irmãos voltarem no verso 1 do capítulo 15, nós encontramos essa afirmação quando Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. E aí ele continua nessa ilustração dizendo: e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. E aí o verso então da nossa reflexão hoje: eu sou a videira, vocês são os ramos, e se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A gente tem aqui algumas informações preciosas para entender a prática do Evangelho no nosso dia a dia. Primeiro, que o Evangelho é a relação entre o Pai, o Filho e nós. O Pai que nos amou de tal maneira que, ao olhar para nós, propõe ao Filho para que sejamos alcançados por meio do seu sacrifício. O Pai que olha para cada um de nós e quer nos moldar a ter o caráter dele, a fim de que olhemos para o Filho e sigamos o seu exemplo. Então, nessa relação, nós temos aqui então alguém que está cuidando, alguém que está nos propondo uma vida de novidade, e essa vida de novidade, ela acontece por meio do Filho. Essas referências que o texto usa, aquele que está em mim, ou aquele que permanece em mim, este dará muitos frutos. Frutos estes que são de fato novos na nossa vida. E o que pensarmos sobre isso? Sobre o que frutos seriam esses que o próprio Senhor está falando aos seus discípulos? Quando a gente pensa em fruto na Bíblia, eu me lembro que antigamente eu sempre pensava que dar fruto era conseguir alcançar alguém para Cristo. Eu sempre pensava dessa forma. E quando você vai olhar à luz da palavra, dar fruto é você ter uma vida condizente com o reino, ser compatível, as suas atitudes serem correspondentes ao reino. A sua forma de pensar é fruto daquilo que o reino está fazendo em você. A sua maneira de falar é o fruto. A sua maneira de agir é fruto daquilo do reino vivido em você. Então, quando a gente pensar então em frutos, a gente está pensando sim nessas consequências que essa novidade de vida que o reino propõe para as nossas vidas por meio do Evangelho. E aí, esses frutos, eles só podem acontecer se a gente entender essa ilustração que Jesus usa para nós, os seus discípulos. Quando ele diz: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, vocês são os responsáveis por mostrarem os frutos da videira. É interessante pensar que a minha vida, o meu testemunho é de muita responsabilidade, porque na verdade, quando eu estou vivendo de forma compatível com o Evangelho, não é a minha moralidade que vai ser exaltada, não é o meu politicamente correto que vai ser defendido. Na verdade, é a vida de Cristo que vai ser vista em mim. Quando vocês agem em conformidade com a palavra, não são vocês que estão sobressaindo, mas é Cristo que está sobressaindo em vocês. Eu me lembro uma vez de ter sido de alguma forma confrontado, dizendo: as pessoas
conseguem enxergar Jesus na sua vida? Porque a nossa boca pode falar o quanto quisermos, mas a nossa vida consegue comunicar a vida de Cristo? Como consegue comunicar o Evangelho? Voltando um pouquinho no passado, na história da igreja, Agostinho de Hipona, um dos famosos da história da igreja, pais da igreja, ele, numa dessas processo de discipulado, ele tinha um grupo de discípulos que queriam se espelhar nele porque viam Cristo na vida dele. Então estava lá aprendendo com ele, tanto teologia quanto a forma de se expressar, de se comunicar. E num determinado tempo da época, eles foram para uma cidade onde a perseguição do cristianismo era muito forte. Era do tipo, qualquer um que dissesse algo acerca de Cristo estaria assumindo sua própria sentença de morte. E mesmo assim, Agostinho de Hipona foi junto com alguns dos seus discípulos para essa cidade. E quando os seus discípulos, ao chegar nesse lugar, olharam para aquele povo, entendiam que sim, tinham que anunciar, estavam ali com o propósito de anunciar a mensagem do Evangelho, mas também estavam receosos, temendo pela sua própria vida. E aí um deles chega para Agostinho e diz: mestre, nós precisamos pregar o Evangelho, mas se abrirmos a boca, iremos morrer. Agostinho, direcionado por Deus, com sabedoria divina, olha para um dos seus discípulos e diz: pregue o Evangelho. Se necessário, use palavras. Pregue o Evangelho. Se necessário, use palavras. É como se ele dissesse, em outras palavras, dê frutos que o Evangelho, ele existe na sua vida. E existem tantas formas de dar frutos, além de simplesmente dizer ou falar. Dê frutos. Dê frutos com as suas atitudes. Dê fruto com a sua forma de pensar. Dê frutos com as suas palavras. Bom, pensando nessas coisas, é bem comum que a gente consiga encontrar no nosso meio, no meio da igreja, pessoas que tenham dificuldade de desenvolver um tipo de raciocínio, articular pensamentos, desenvolver de forma eloquente palavras. E aí, enquanto isso, outras pessoas conseguem fazer isso com maestria. Será essas pessoas que desenvolvem tão bem são pessoas mais usadas por Deus? A resposta é claro que não. Porque na verdade, o que faz de mim e de você bons produtores de frutos não é a nossa capacidade em nós mesmos, não é a nossa capacidade de raciocínio, nossa eloquência, nosso desenvolvimento, não é isso. O que faz a gente dar bons frutos, e quando pensa em frutos bons, são aqueles que permanecem, e eu vou aqui compartilhar uma provocação com os irmãos acerca disso. O que faz isso é a nossa dependência do Senhor. É exatamente isso que Cristo está nos dizendo. Eu sou a videira, vocês são os ramos, e se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Bom, eu falei que eu ia provocar os irmãos, e permitam-me uma provocação a fim de refletirmos algo. Quando pensamos em frutos, a gente já entende acerca disso. Eu queria que a gente pensasse então em frutos permanentes, em algo que é dado, é continuado e fica, é deixado um legado. Cada um dos irmãos aqui, a grande maioria, estão com a idade avançada mais do que a minha, né? Acho que eu sou mais novo, tirando a Aline, né, Aline? Tirando a Isa também, né? Sou mais novo, sou mais velho que ela, alguns meses. Mas esses irmãos estão mais experientes do que eu. E aí eu queria pensar para os irmãos, qual é o legado que os irmãos vão deixar quando Cristo vos chamar
e cada um de vocês estiverem na eternidade, qual é o legado? Quais os frutos que vocês deixarão, né? Não só os que deixaram, deixarão para aqueles que virão depois de vocês? Porque esses são os frutos que o Pai quer que deixemos, frutos que permanecem. Deixa eu dar um exemplo no meio dessa provocação. Um dos frutos que a Bíblia quer que eu e você evidenciemos como aqueles que são de Cristo, são do reino, é o amor ao próximo. A Bíblia fala que no final dos tempos o amor de muitos se esfriará. Então a gente precisa, como fruto do Evangelho praticado na minha vida, é amar o próximo, é pensar mais no próximo. A gente vê aqui, por exemplo, as nossas juntas, a cada dia mais trazendo temas que nos façam refletir sempre em favor do outro, não em favor da nossa igreja, não em favor de nós mesmos. Quando a gente pensa então em amor ao próximo, eu preciso pensar em um amor ao próximo genuíno. Por quê? É possível alguém que não tenha Cristo conseguir amar ao próximo de uma forma explícita? É possível? Sim, é possível. Olha, por exemplo, a tragédia de Petrópolis. Olha o tanto de gente que se mobilizou para ajudar. Olha o tanto de gente. Eu não sei se os irmãos estão antenados, mas olha para a situação da guerra da Ucrânia. Eu não sei quantos irmãos viram civis de outros países se apresentando para irem para a guerra. Civis de outros países. E aí você pode olhar para aquela situação e falar assim: nossa, isso é de Deus. Vamos olhar com a lente do Evangelho e vamos realmente ver, discernir se de fato isso é de Deus. A verdade é que todos nós, como seres humanos, temos uma marca, né, de como fomos feitos por Deus. Então nós temos alguns atributos, independente se somos ou não crentes em Cristo Jesus. Mas nós também, todos, sem exceção, a Bíblia diz isso de forma muito clássica e categórica, que todos pecaram, não há um justo sequer. Então, ao mesmo tempo que nós temos sim alguns atributos ou marcas de Deus, nós também temos o pecado maculando essas marcas. De forma mais prática e objetiva, para que a gente possa alcançar o que isso quer dizer, significa o seguinte: é possível que a gente ame o outro? Sim, é possível. Sem Cristo? Com certeza. Mas é possível que a gente continue amando o outro, independente do que o outro faça com a gente? Não, não é possível. Porque o nosso amor é limitado. O nosso amor é condicionado. O que isso quer dizer? Significa que se o outro, enquanto o outro está correspondendo ao amor que eu tenho direcionado a ele, eu continuo amando. Mas e se o outro corresponde de forma contrária? E se o outro resiste aos meus atos de amor a ele? Eu faço o quê? Paro de amar? Deixo de amar? Tem um exemplo muito claro disso na Bíblia, né? Vários na verdade, mas tem um exemplo que eu gosto muito. Não vou lê-lo aqui para ganharmos tempo, mas eu imagino que todos conheçam, que é a história, o texto de Filemon, a carta que Paulo escreve a Filemon. Todo mundo sabe que Filemon é um homem de Deus, não é? Um homem que foi evangelizado por Paulo, um homem que se converteu e estava ali vivendo o Evangelho e dando fruto. Em um determinado momento, Filemon se vê prejudicado. E qual foi o prejuízo que Filemon teve? Onésimo, seu escravo, resolve empreender fuga, e a história diz que, além de fugir, ele traz prejuízos financeiros para Filemon. Diz
diz a história romana que quando um escravo fugisse, era de direito do seu senhor, ao capturá-lo, trazê-lo de volta para a sua propriedade e colocá-lo numa posição vexatória, alguma coisa que pudesse humilhá-lo. Além disso, era de direito também, segundo a história de Roma, que esse escravo viesse a ser faltou a palavra na minha cabeça, só está chicoteado, mas é nesse sentido, açoitado, obrigado. Você tinha o direito de ser açoitado, e esse açoite ele poderia ser inclusive até a morte. Não havia um problema penal por causa disso. Então, se o senhor que se sentiu prejudicado com esse prejuízo que o escravo viesse a dar, ele poderia então colocar ele de forma pública, diante principalmente dos demais escravos, chicoteá-lo, açoitá-lo, humilhá-lo e até matá-lo, para que servisse de referência e de exemplo para os demais. É bem verdade que Filemon, quando soube da prisão de Onésimo, no seu coração o senso de justiça gritava. Eu não vou afirmar de púlpito dizer que ele tinha o desejo de matá-lo, não, mas com certeza, talvez de não recebê-lo mais, de não querer tê-lo mais, porque se sentia prejudicado, se sentia traído, se sentia afetado diretamente. Eu e você, quando nos sentimos dessa forma, nós temos motivo suficiente para justificar as nossas atitudes, não é verdade? Nós temos motivo suficiente para não querer abrir mão do nosso senso de justiça. Mas a verdade é que o Evangelho chama a gente para abrir mão dos nossos sensos de justiça. O Evangelho nos leva a olhar para as circunstâncias com o olhar de Cristo e não mais com o olhar nosso. Deve ser por isso que o Evangelho diz que Deus não opera justiça na ira do homem. Deve ser por isso que o Evangelho diz que minha é a vingança, diz o Senhor, e não nossa. Graças a Deus por isso. Deve ser por isso. E quando então eu entendo essas coisas, eu percebo que nós somos extremamente carentes de uma capacidade contínua de dar fruto. Filemon foi a prova viva disso. Foi tão prova viva que o apóstolo Paulo teve que escrever uma carta de intercessão, porque o apóstolo Paulo estava preso em Roma, e aí não existe coincidência, né? Existe cristocidência, e cristocidentemente, quem cai na mesma cela que Paulo? Onésimo está lá preso junto com Paulo. E aí Paulo, ele tinha uma dinâmica de relacionamento muito interessante. Isso aí pode ser um pano para outras mangas de reflexões, mas Paulo tinha uma dinâmica de relacionamento que é conhecer a história do outro. Dizem que quando eu sei da história do outro, eu me aproximo, eu estou mais suscetível a ser empático ao outro. E Paulo, quando conhece a história de Onésimo, ele descobre que Onésimo é o quê? Escravo, fugitivo do seu querido amigo e irmão Filemon. E aí certamente Onésimo fala com Paulo na cadeia: olha, eu estou com medo de voltar porque eu sei dos direitos que ele tem de querer me esculachar, me açoitar, talvez até me matar. E aí o apóstolo Paulo fala: pode deixar que eu vou dar um jeito nesse negócio. Ele vai então, escreve a carta a Filemon, ensinando a Filemon, mas na verdade ele está ensinando a mim e a você, que o evangelho prático exige um fruto que dê continuidade, um fruto permanente. É como se, em outras palavras, eu pudesse resumir a carta de Filemon, Paulo dizendo assim: meu filho, você foi amado por Deus com um amor incondicional. Você foi perdoado por Deus
com um perdão incondicional. Você agora é chamado por Deus a amar de forma incondicional. Você é chamado por Deus a perdoar de forma incondicional. Esse é o Evangelho na prática. E aí, permitam-me aqui uma paráfrase. O que passar disso é do maligno. Tem que ser dessa forma, não tem que ser de outro jeito. E aí talvez Filemon, ao ler aquela carta, pudesse se encontrar em choro, porque negar a si mesmo, negar a sua própria vontade não é fácil. E ali ele tremendo, o único sussurro que pudesse ouvir seria: Senhor, me ajuda a viver isso, me ajuda a não querer colocar em prática o meu senso de justiça, me ajuda a exatamente amar como o Senhor ama, a perdoar como o Senhor perdoa. E é isso que Jesus nos ensinou nesse texto de João 15:5. Sem mim vocês não podem fazer nada. Isso que Paulo vai dizer aos Coríntios. Na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 5, o apóstolo Paulo, ele mostra que todas as nossas habilidades, todas as nossas competências, elas não são frutos de nós mesmos. Infelizmente, às vezes a gente deixa a vaidade assumir um pouquinho o nosso ego. E a gente precisa andarmos continuamente atentos para que não caímos nessa tentação. O apóstolo Paulo aí no capítulo 3 de 2 Coríntios, no verso 5, verso 4, ele fala assim: tal é a confiança que temos diante de Deus. Então Paulo está dizendo que nós somos pessoas confiantes, mas somos pessoas confiantes por meio de Cristo, é o que o texto diz. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo, não é por meio de nós mesmos. No verso 5 ele fala: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Eu sei que racionalmente todos nós sabemos disso, mas às vezes inconscientemente agimos como fôssemos suficientemente capazes de alguma coisa. Não, a nossa inteligência, nossa capacidade intelectual, nosso desenvolvimento pessoal, cognitivo, tudo isso é algo feito por Deus, é dado por Deus. As habilidades que cada um que tem, é interessante que, como a igreja fala, a Bíblia fala, a igreja é um corpo composta de vários membros, cada um com as suas peculiaridades. Cada um tem capacidades específicas. Eu vou aqui arriscar dizer capacidades ímpares, coisas que complementam um ao outro. Mas todas essas capacidades são capacidades advindas do próprio Deus. É de novo o texto nos remetendo a essa afirmação de Cristo no capítulo 15 do Evangelho de João, de que sem mim nada podeis fazer. Bom, quando a gente permite que a nossa consciência seja tomada por essas verdades, a nossa vida, a nossa prática, ela também muda. As pessoas que vivem uma vida de relacionamento com Deus por meio da oração, não são porque são pessoas mais crentes. Na verdade, são pessoas que reconhecem o quão dependentes são de Deus. Eu tenho aprendido a cada dia que quanto mais eu oro, mais eu me apresento dependente de Deus. E o contrário também é verdadeiro. Quanto menos eu oro, mais eu digo que eu não preciso de Deus. É como se eu dissesse que eu precisasse de Deus para algumas coisas, para tantas outras coisas eu não preciso, me sinto capaz. E a gente precisa de Deus em tudo, para tudo.
Por isso nós temos aqui a liberdade. Salmo capítulo 4, verso 3, nos encoraja a viver uma vida de oração, acreditando que Deus está pronto para nos ouvir, a ouvir aqueles que nele dependem. Salmo capítulo 4, verso de número 3, nos diz assim: Saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Ser piedoso ou viver de forma piedosa não é ser religioso, e sim expressar diariamente, na prática, uma conduta que nos remeta à dependência plena do Senhor. A oração é exatamente uma forma de expressar o quanto dependemos de Deus. E a gente sabe que nós temos liberdade para orar. A gente sabe que quando oramos, Deus responde. Mateus capítulo 7, versos 7 e 8 nos diz, e é bom estar lembrando, volto a dizer, a gente já sabe, mas é bom relembrar. Mateus capítulo 7, verso de número 7 e também verso de número 8, nos diz que nós podemos ter total confiança em orarmos, em pedirmos a Deus, porque Ele está pronto para nos ouvir. Diz assim o texto: peçam e lhes serão dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, aperta. A gente, como eu falei, sabe dessas coisas, mas às vezes a gente vive como se não soubesse. O Evangelho requer uma vida de plena dependência. E aí eu quero terminar aqui da forma como eu comecei a nossa provocação, dizendo o seguinte: as nossas melhores obras, os nossos melhores feitos, eles são maculados pelo pecado. Cada um tem capacidade por si só de fazer as coisas, mas é algo limitado. Se não for Deus em nós, se não for Deus por nós, se não for Deus para nós, a gente não consegue chegar ao fim. A gente não tem legado, a gente não tem fruto que permaneça. Portanto, nós precisamos continuamente dependermos de Deus, a fim de que os nossos frutos sejam frutos bons e frutos permanentes. Que a nossa capacidade de expressar principalmente os nossos frutos em relação ao próximo possam ser semelhantes à forma como Deus expressou os frutos dele para conosco. Quero encerrar essa reflexão apenas mencionando um fruto esse que falei aqui um pouco tempo atrás, mas eu queria ser incisivo com ele, porque ele nos ajuda a viver os demais frutos. Caso contrário, a gente não consegue praticar o Evangelho na sua totalidade. Abram uma Bíblia de vocês na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso de número 13. Carta de Paulo aos Colossenses. Ao invés de lermos o 13, vamos ler o 12 e o 13. Para a gente contextualizar. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versos 12 e 13. Amém? Portanto, como povo escolhido de Deus, somos povo escolhido pela mensagem do Evangelho que nos alcançou. Somos povo santo, povo separado do pecado por meio do Evangelho. Povo amado, o
o Evangelho, a expressão do amor de Deus nas nossas vidas. Portanto, isso tudo que somos, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Olha que tanto de fruto. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem de tudo. Perdoem como o Senhor lhes perdoou, e acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O maior fruto que somos chamados a dar, fruto esse que desencadeará nos demais frutos, é o fruto do amor com base no perdão. Sem esses frutos, não venhamos a conseguir sermos compassivos, bondosos, humildes, mansos, pacientes, nada disso. Precisamos sermos amorosos a tal ponto de amarmos e perdoarmos aquele quem nos prejudicou, aquele quem nos afetou, aquele a quem nos provocou, aquele quem nos chateou. A gente precisa amar essas pessoas. Talvez a gente tenha que amar a gente mesmo, porque às vezes a gente faz isso com nós mesmos. Precisamos fazer de igual modo Cristo fez conosco. O verso de número 13 diz: suportem uns aos outros. Eu não sei se os irmãos já ouviram uma série de reflexões de princípios de mutualidade. Já foi feito alguma vez aqui? Não. Se eu tiver oportunidade, trarei para os irmãos. Eu tenho uma série de 25 mensagens de princípios de mutualidade. Quem sabe, né? E quando o texto fala aqui, suportem uns aos outros, muitos de nós interpretamos esse texto equivocadamente, achando que a gente tem que tolerar uns aos outros, né? Nossa, eu não gosto daquele irmão não, mas eu suporto ele. Não é assim, não é? A gente entende errado. Suportar aqui é dar suporte, é estar pronto para favorecer o outro nas suas limitações, nas suas fraquezas. E eu gosto de ter um olhar muito crítico diante dos comportamentos do outro, porque eu sempre olho para os meus e aí penso nos dos outros, que quando alguém tem algum tipo de comportamento que vai contrário ao que eu penso ser certo, na verdade, esse comportamento ele comunica mais a necessidade que o outro tem de ser ajudado do que de ser julgado ou condenado. O comportamento daquela pessoa diz muito quanto ela precisa de ser ajudada. Por isso aqui Paulo diz: suportem uns aos outros, né? Estejam prontos para suportar, para dar suporte uns para os outros. E ele continua dizendo aqui: e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Ter consciência do como Deus nos perdoa nos ajuda a ter consciência do como devemos perdoar os outros, independente de quem seja, independente se é um incrédulo, independente se é alguém que já nasceu na fé, mas está engateando nos primeiros passos da vida cristã, ou independente se é alguém que já está há muito tempo no Evangelho, a qual as nossas expectativas sobrepõem sobre essa pessoa, esperando dela sempre a perfeição, e quando ela comete um erro, nós estamos prontos e aptos a crucificar. Não, perdoe, mas perdoe da mesma forma que você foi perdoado por Deus. Assim, fazemos isso por meio da dependência de Cristo. Eu não tenho capacidade espiritual para perdoar alguém da mesma forma que Cristo me perdoou. Se eu dizer simplesmente: não, tá bom, tá perdoado, estou falando isso da boca para fora. Eu não tenho capacidade para isso. Até porque, irmãos,
a forma como Cristo me perdoou, como eu falei, né, isso aí são panos para outras mangas. A forma como Cristo nos perdoou é uma forma em que os nossos erros não são lembrados. Bom, se os nossos erros não são lembrados, alguém aqui vai ter amnésia quando perdoar alguém? Acho que não, né? A menos que a pessoa seja acometida de uma enfermidade, tenha algum Alzheimer, né? E pode ser que nem nessa circunstância ainda consiga esquecer. Mas e aí? Como é que eu faço então? Eu chego então diante do Senhor. Eu peço primeiro a Deus que me faça lembrar como é que Ele me perdoou, porque é necessário, a gente precisa lembrar como fomos perdoados por Deus, em que fomos perdoados por Deus, quem somos para sermos perdoados por Deus. Pensem nisso, quem somos para sermos perdoados por Deus? E como fomos? Como isso aconteceu? E quando a gente então alcançar esse entendimento, a gente vai simplesmente dizer o quê? Senhor, me ajuda a fazer exatamente o que o Senhor fez comigo. Eu dependo do Senhor. Me ajuda a viver exatamente aquilo que o Senhor quer que eu viva. Eu dependo do Senhor. Assim, conforme Agostinho falou, talvez não necessitaremos abrir as nossas bocas para mostrar Cristo aos outros, porque verão Cristo nas nossas vidas, nos pequenos gestos, nas pequenas atitudes que tomarmos uns para com os outros. Que Deus nos dê graça, que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos ajude a dependermos a cada dia dele mais e mais, para a glória dele. Amém? Oremos. Santo Deus, obrigado porque o Senhor nessa manhã mais uma vez nos chama a viver debaixo do teu senhorio. Senhorio este que nos faz ser livres. É um senhorio libertador, libertador de nós mesmos. Porque sabemos, ó Deus, que quando dependemos de nós mesmos, ainda que caminhos parecem ser direitos, no final são caminhos de morte. Obrigado porque isso nos livra diariamente disso. Peço-nos, ó Deus, que não nos deixe em momento nenhum sentirmos confiança que não seja por meio de Cristo. Não nos deixe, ó Deus, achar que estamos prontos, porque nunca estaremos prontos. Careceremos sempre do Senhor em nossas vidas. Independente de quanto tempo tivermos de caminhada com o Senhor, é o Senhor em nós, é o Senhor por nós. Por isso nos ajude, ó Deus, a viver essa dependência de forma prática. E principalmente, que isso seja um testemunho para que outros possam conhecer ao Senhor. Que a nossa vida seja uma vida que glorifique por meio da nossa dependência em Ti. Graças te damos no nome de Jesus por isso. Amém. Convido os irmãos a ficarem de pé para nós entoarmos este hino de louvor a Deus. Não sou eu, por
confio, tudo quanto chamo meu, tudo em tuas mãos entrego, pois Senhor, sou todo teu. Não sou meu, oh não sou meu, bom Jesus, sou todo teu. O que tenho sou entrego, ó Senhor, sou todo teu. Não sou meu, ó santifica tudo quanto sou, Senhor, do egoísmo e da vaidade. Livra-me, meu Salvador. Não sou meu, oh não sou meu, bom Jesus, sou todo seu. O que tenho e sou entrego, ó Senhor, sou todo teu. Amém. Essa mensagem que tão maravilhosa, né? Que Deus trouxe para os nossos corações através do servo dele, o irmão Tiago. Obrigada, Tiago. Deus continue abençoando sua vida. E vamos orar nesse momento agora, pedindo a Deus que nós possamos sair daqui, digerindo essa mensagem diariamente na nossa vida, que nós possamos viver mais do que falar. E nesse momento agora eu convido a Silvana para orar, encerrando este momento de culto. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa manhã. Muito obrigada, Senhor, porque podemos estar aqui. Muito obrigada, Senhor, porque podemos estar aqui reunidos, Senhor, louvando e engrandecendo o Teu nome, Senhor. Pai, pedimos, Senhor, por aqueles que não puderam vir, que Tu possa estar tocando nesses corações, Senhor, e que possamos ter uma semana abençoada, Senhor. Colocamos nas Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, os nossos sonhos, os nossos projetos, e que acima de tudo, Senhor, que possamos mostrar, através dos nossos atos, das nossas ações, o Teu amor. Ó Senhor, que esteja sempre, Senhor, com esta igreja, como sempre esteve, Senhor. Já sentimos, Senhor, as nossas orações sendo ouvidas, Senhor. As nossas anos e anos, Senhor, de clamor, já temos, Senhor, respostas. E nós já agradecemos, Senhor, por essas respostas. Fortalece, Senhor, essa igreja cada dia mais. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos em oração silenciosa ouvir o pós-lúdio. E um bom domingo a todos. Que Deus continue nos abençoando.